Imagino que o nome Winchester talvez não soe estranho para você. Na televisão você pode encontrar dois irmãos que enfrentam o sobrenatural. Já no cinema, alguns filmes abordam uma tal Casa Winchester. Será que o nome é sempre acompanhado por um pouco de terror? Nessa Sexta do Medo, você vai conhecer a história dessa propriedade, considerada a mansão mais mal assombrada do mundo. Meu nome é Bira. Seja bem-vindo. Escadas que levam a lugar nenhum. Portas que dão para paredes. E janelas que é possível ver outros cômodos. Foi com isso que me deparei quando visitei a cidade de San José, na Califórnia, onde estava a mansão que um dia pertenceu a Sarah Winchester. O que mais chamou a minha atenção não foi apenas o tamanho, o estilo vitoriano e as escolhas arquitetônicas duvidosas. Não era só isso. A história do lugar, desde a construção, guarda segredos inimagináveis. Ao que tudo indica, espíritos estiveram ou ainda estão por lá. Para entender a raiz da história, precisamos voltar alguns anos antes da construção da mansão. Os registros que encontrei informavam que Sarah nasceu em 1840 e cresceu em um berço repleto de privilégios. Ela frequentou as melhores escolas e até aprendeu 4 idiomas. Sarah se casou com William Winchester, o filho do fundador da fabricante de rifles Winchester Company. William acabou herdando a companhia após a morte do pai. Uma herança que não ficou muito tempo em suas mãos. Veja, pouco tempo depois do casamento, Sarah ficou grávida de uma menina, a qual eles chamaram de Annie. Só que a criança acabou falecendo em menos de 2 meses. Sem conseguir engravidar por conta de uma profunda depressão, Sarah passou por anos complicados, até perder o marido em 1881, devido à tuberculose. Com a morte de William, Sarah herdou cerca de 20 milhões de dólares, o que dá um valor próximo a 500 milhões de dólares em 2019. Além disso, 50% da companhia Winchester foi para o nome dela. Uma renda que valia $1.000 por dia na época. Se fosse por agora, seria algo próximo a $26 mil por dia. Uma enorme fortuna que não preencheu o vazio em seu coração. Devastada com todas as perdas, sem a menor ideia do que fazer com todo o dinheiro ou com a própria vida, Sarah tomou a decisão de se aconselhar com um médium. O que foi conversado na ocasião permanece em segredo até hoje. O que se sabe é que o médium conseguiu canalizar o espírito do marido dela e ele mesmo aconselhou Sarah. A primeira coisa que ela deveria fazer era se mudar de Connecticut para a Califórnia, onde ela começaria uma nova vida. Em segundo lugar, William disse que Sarah deveria usar todo o dinheiro para construir uma casa que abrigaria os espíritos daqueles que foram mortos pelos rifles Winchester. Quando ouvi isso pela primeira vez, não fez o menor sentido para mim. E foi aí que eu entendi. Sarah acreditava que a família estava amaldiçoada, já que estava envolvida, mesmo que indiretamente, na morte de muitas pessoas. Se mudar seria uma forma de fugir dos espíritos, entende? E quanto à casa,
ela ajudaria a acalmá-los. Convicta do plano, Sara comprou uma fazenda abandonada na Califórnia e se mudou para lá em 1884. O terreno contava apenas com uma pequena casa. Uma casa que logo começou a mudar. Ela contratou carpinteiros e pedreiros para ampliar a propriedade. O trabalho era feito sem parar, o dia inteiro e todos os dias da semana. Em pouco tempo, a residência se tornou uma mansão de 7 andares. O problema é que, por não ter um arquiteto planejando todo o projeto, a estrutura foi construída de maneira completamente aleatória, sem conexões entre os cômodos, por exemplo. Quartos foram construídos a partir das paredes do lado de fora. Daí, as janelas sem sentido. Várias escadas foram projetadas com diferentes tamanhos de degraus para se encaixarem onde Sara quisesse. Como ela mudava constantemente o uso dos cômodos, algumas escadas acabaram sendo bloqueadas na metade, dando a impressão que terminavam de repente. Quando estive por lá, deu para ver que, provavelmente, alguns aposentos ainda não tinham sido descobertos por conta dessas constantes mudanças. Por insistência de Sara, a mansão foi construída em pau-brasil. Mas como ela não gostava de aparência de madeira, a senhora Winchester fez questão de pintar quase todas as toras usadas. Somente nesse processo, mais de 20.000 galões de tinta foram gastos. No início do século XX, Sara era proprietária de uma verdadeira casa-fantasma, pois apenas ela vivia por lá. Uma mansão com 161 quartos, 7 andares, um misterioso salão para diversão, 2 porões, 3 elevadores, 47 lareiras e mais de 10.000 painéis de vidro, com lustres de prata e ouro, vitrais assinados por designers renomados, sistema de encanamento de ponta para a época e uma inovadora tecnologia de iluminação a gás. Estava claro que Sara não poupou dinheiro durante a construção. Em minha visita, me informaram que um terremoto atingiu a cidade no ano de 1906. E a casa de Sara Winchester foi uma das que sofreu vários danos. Acredita-se que a mansão não foi destruída completamente, devido a uma espécie de base flutuante em que foi construída. Veja, por não estar conectada à base de tijolos, a casa pode se movimentar quando houver algum tremor. Ainda assim, os 3 últimos andares foram removidos, restando apenas os 4 que conhecemos atualmente. A própria Sara nunca admitiu o que realmente se passava lá dentro. Precisamos agradecer aos funcionários por termos conhecimento de uma pequena porcentagem da realidade da mansão Winchester. Os relatos afirmam que Sara tinha sessões praticamente diárias com médiuns da região. O objetivo dela era alcançar bons espíritos, para que eles a ajudassem a acalmar os espíritos de quem morreu por uma arma Winchester. De acordo com os trabalhadores, foram esses espíritos, digamos, perturbados, que a incentivaram a adicionar os cômodos sem sentido pela casa. Por exemplo, a mansão conta com 13 banheiros, mas apenas um realmente funcionava, pois ela queria confundir qualquer espírito que quisesse assombrar algum deles. E não apenas isso. Sara andava pela casa através de passagens secretas, para não ser seguida por nenhum espírito. Ela também fazia questão de dormir em um cômodo diferente toda a noite. Se realmente funcionou, talvez nós nunca saberemos. Sara faleceu em 1922 por problemas cardíacos.
No dia em que ela morreu, as obras na mansão pararam quase que imediatamente. Ela deixou tudo o que tinha para Marion, sua sobrinha, e também secretária pessoal. Marion, por sua vez, se consultou com avaliadores para saber se seria possível vender a casa. Ao descobrir que a arquitetura bizarra e os estragos causados pelo terremoto prejudicariam a venda, ela decidiu pegar o que interessava e vender o que sobrasse durante um leilão privado. Por mais que não haja algum relatório comprovando, os novos proprietários alegaram que foram tantos itens levados embora que demoraram 6 semanas para esvaziar a casa. O investidor pagou $135 mil pela mansão. E apenas 5 meses após a morte de Sarah, o local foi reaberto ao público. Enquanto estava viva, boatos sugeriam que ela tinha um cômodo com mais de $25 mil guardados. Bom, se esse lugar realmente existe, ainda não foi achado. "93 anos após ser aberta para visitas, em 2016, a mansão continuava a surpreender. Um sótão secreto foi achado na casa, com um sofá da era vitoriana, algumas pinturas e uma máquina de costura. Já em 2017, salas inéditas para o público foram abertas, revelando cômodos que estavam em construção quando Sarah morreu. De uma coisa eu tenho certeza. Algo por lá deixa o ar denso, faz com que um vento sopre fino e baixinho no seu ouvido e permite que a casa se movimente de uma forma incomum, como se ela estivesse viva. Talvez a própria Sarah ainda esteja por lá, tentando expulsar os espíritos para poder finalmente descansar em paz.